você já ouviu falar em hidradenite supurativa? É um nome meio feio, não é verdade? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e vamos sanar essa dúvida toda. Hidradenite supurativa é um processo inflamatório de algumas glândulas que nós temos no nosso organismo. Em primeiro lugar, vamos entender o que é uma glândula. Uma glândula é um órgão, é um conjunto de células e tecidos responsável por produzir alguma substância que vai ter um efeito no nosso organismo. Essas glândulas, elas podem ser glândulas endócrinas, que são glândulas que produzem substâncias que vão ser lançadas dentro da nossa corrente sanguínea, ou glândulas exócrinas, que a gente chama, são glândulas que produzem substâncias que são lançadas ou para dentro do nosso tubo digestivo ou mesmo para fora da nossa pele. Quando a gente fala dessas glândulas da pele, nós temos basicamente alguns tipos de glândula, que são as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas produzem suor e as glândulas sebáceas produzem oleosidade. Nós temos um terceiro tipo de glândula, que é chamado de glândula apócrina, é um nome bastante feio, para algumas glândulas que nós chamamos de glândulas de cheiro. São glândulas que dentro da nossa evolução eram responsáveis pela produção de alguns fatores como feromônios ou alguns cheiros responsáveis do nosso organismo, como aqueles cheiros de regiões de dobras, como axilas, virilhas, região interglúteo, região perianal. São odores bastante característicos do nosso corpo. Essas glândulas, quando elas obstruem, elas têm um poro que libera aquele conteúdo, que é produzido pela glândula, ela pode ser obstruída e aí aquele conteúdo que foi produzido, ele passa a não conseguir sair e ele pode gerar um processo inflamatório, inclusive com a colonização, a entrada de alguma bactéria ou de algum micro-organismo, gerar toda uma inflamação. E aí é muito comum que alguns indivíduos tenham nódulos e caroços doloridos, purulentos nas regiões das axilas, embaixo da mama, virilha, no glúteo. E aí, nessa situação, nós chamamos de hidradenite supurativa. Supurativa porque produz pus. Esse processo, normalmente, ele é desencadeado em alguns indivíduos mais específicos, como pessoas um pouco mais obesas, normalmente têm uma preferência por mulheres e principalmente por pessoas que fumam. Então, obesidade, sexo feminino e tabagismo são uma combinação que podem gerar hidradenite supurativa. Esse processo é bastante doloroso, normalmente ele tem que ser tratado aí com antibióticos e principalmente com essa modificação de estilo de vida, como redução do peso, parar de fumar, porque parar de fumar é benéfico para qualquer situação, não só para a hidradenite supurativa, na verdade. E o tratamento desses fatores de risco. Claro, existem algumas pessoas que desenvolvem a hidradenite supurativa fora desses fatores de risco. Existem alguns indivíduos que geneticamente já possuem essa predisposição e daí nós vamos tratar de uma maneira um pouco mais adequada. É muito comum que alguns indivíduos que possuem essa condição patológica, a hidradenite supurativa, possuam acne associado. Por que acne, Pedro? Porque as espinhas, elas também têm esse componente obstrutivo. Aqui na face, nas costas, onde a gente tem bastante glândula sebácea, que é a glândula produtora de oleosidade, às vezes você tem a obstrução do poro da glândula sebácea, que a gente observa na forma dos cravinhos, na nossa face, e isso acaba inflamando e gerando as espinhas, Então todo esse processo nós chamamos de obstrução folicular. Então a gente pode ter obstrução do folículo, do poro da glândula sudorípara, do poro da glândula apócrina aqui nas regiões da axila, e aí nós chamamos isso de síndrome de obstrução folicular. Então se você é um paciente que tem frequentemente essas lesões inflamadas nas axilas, virilhas, glúteo, tem acne associada, procure ajuda. Principalmente, se você fuma, já tente parar de fumar, porque isso obviamente é uma coisa que nós vamos orientar, e é importante que a gente oriente o tratamento adequado, porque normalmente envolve uso de antibióticos e de alguns outros produtos, às vezes até procedimentos cirúrgicos. Então, não sofra sozinho, eu fico à disposição e até a próxima.